Boa noite. O amazonense preso pela Polícia Federal suspeito de suposto envolvimento com o grupo terrorista Estado Islâmico já está em um presídio federal no Mato Grosso do Sul. Depois da identidade revelada, foi possível saber um pouco da rotina de Osíris Lund dos Santos Azevedo, considerado por vizinhos uma pessoa tranquila e de poucas palavras, e que também frequentava a mesquita do Centro Islâmico do Amazonas, na capital. Nesta sexta-feira, o secretário de Segurança Pública do Estado garantiu que, apesar dele ser ex-funcionário do Centro Integrado de Operações de Segurança, Osíris Azevedo não teve acesso ao plano estratégico preparado para os Jogos Olímpicos na capital. A quantidade de acessos a conteúdos na internet do Estado Islâmico levou a Polícia Federal e a Secretaria de Inteligência do Amazonas a começar a monitorar o amazonense Osíris Mores Lund dos Santos Azevedo, de 27 anos. Já estávamos acompanhando o rapaz por conta de algumas opiniões que ele colocava nas redes sociais. E nós passamos isso para a BIM. Inclusive de maneira oficial. Nós não estamos dizendo que fomos nós que demos início à operação, até porque a operação saiu da ponta. Ele fazia contato com pessoas no Paraná. Ainda não se sabe a data exata, mas depois que ele foi batizado no Islã, o amazonense começou a usar o nome de Ali Osíris Mores Lund, inclusive nas redes sociais. O presidente do Centro Islâmico do Amazonas lembra que Ali frequentou essa mesquita no Centro Histórico de Manaus desde quando ela foi inaugurada, em 2012. Há quase 2 anos ou 3 anos ele não frequentava a mesquita e na época, quando se fazia presente, era bastante silencioso. Ele entrava, fazia as orações e ia embora, não participava, não se misturava com os membros aqui do Centro Islâmico. Ali Osíris vinha aqui para fazer orações e chegou a ser convidado para aprender a língua árabe. Realmente foi feito um convite para que ele participasse das turmas que foram inauguradas para o ensino da língua árabe e ele agradeceu dizendo que ele tinha um estudo autodidata, que ele estudaria por si mesmo. 3 anos distante da mesquita e uma suposta aproximação com pessoas do outro lado do mundo que tentam mudar a imagem da religião. Nós temos a religião que propaga a paz e em nenhum momento compactuaremos, aceitaremos qualquer tipo de terrorismo, qualquer tipo de ato que não seja o que realmente é pregado pela religião. Ali tem uma companheira, vive com ela na casa do sogro, em um bairro da zona centro-sul de Manaus. Posso conversar com o senhor? Não quero falar com ninguém. Hoje, a presença dos jornalistas na porta da casa da família gerou revolta nos parentes. Os vizinhos afirmam que o homem de 27 anos aparentava ser tranquilo e de poucas palavras. Nunca imaginou? Ninguém nunca pensou em nada disso. Pessoa tranquila, pessoa bem. Inclusive, o sogro dele é gente boa. Hoje está pagando por isso que não está escrito na testa que é vagabundo, né? O amazonense, em que a Polícia Federal diz ter ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico, há 3 meses não estava trabalhando, mas antes disso era funcionário de uma empresa terceirizada que atuava aqui dentro do Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas. Ali Osíris pediu para sair da empresa alegando que teria passado em um concurso público. Mas momentos antes de sair, o plano de segurança que será empregado durante os Jogos Olímpicos aqui em Manaus já era discutido aqui no Centro Integrado de Comando e Controle. O secretário de Segurança do Amazonas afirma que Ali não tinha contato com o plano estratégico de segurança, já que sua função não lhe dava acesso. Ele era auxiliar administrativo, estava no suporte de TI, ele mexia eventualmente com computadores, não era chefe. O nível dele não era suficiente para ter acesso a esses protocolos, a essa documentação. Sem muitos detalhes, Sérgio Fontes diz ainda que a Agência Brasileira de Inteligência, a Polícia Federal e a própria Secretaria de Segurança Pública estão monitorando outras pessoas que podem ter ligação direta com os extremistas que matam em nome de Alá. O cidadão ele não precisa se preocupar com as suas instituições, porque na verdade foram elas que deram essa resposta. O amazonense Osíris Mores Lund dos Santos Azevedo e mais 9 pessoas foram presas nesta quinta-feira durante a Operação Hashtag da Polícia Federal, deflagrada em 10 estados. Todas suspeitas de envolvimento com atos preparatórios para possíveis atentados terroristas no Brasil durante os Jogos Olímpicos. Voltou a ser obrigatório no Amazonas o exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E. A exigência é para a troca de categoria ou para quem precisa renovar a habilitação.
A obrigação está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde março deste ano, mas no mês de abril essa determinação foi suspensa na Justiça a pedido do Detran Amazonas, que alegou a falta de laboratórios credenciados no interior do estado. É uma falta de bom senso, primeiro, porque o Denatran credenciou no Brasil todo apenas 5 laboratórios para receber de todo o Brasil os exames e enviar para os Estados Unidos. Apenas 5 laboratórios no Brasil todo. Agora imagine os senhores como vai ser isso. Mas um desembargador federal derrubou a decisão e a obrigação voltou a valer. Este motorista diz que a medida encarece ainda mais o processo, que já é oneroso. Hoje em dia a situação já está difícil. Aí você trabalha com um salário pequeno, ainda para tirar. No meu caso, vai vencer, eu vou ter que pagar de novo, entendeu? E fora o tempo que a gente perde, né? O diretor-presidente do Detran criticou a decisão e diz que vai recorrer. Hoje, dos 62 municípios do Amazonas, apenas 4 possuem laboratórios credenciados para fazer a coleta do exame. Nós já ingressamos com um pedido de reconsideração ao desembargador, já está com ele para análise, colocando todos esses pontos que foram colocados para a doutora Jaisa Frache. E estamos esperando a decisão dele. Caso ele decida contra o que nós entendemos ser correto, né, nós iremos recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A medida deve atingir pelo menos 5.000 motoristas do estado. O processo, desde a coleta até o resultado do exame, demora de 40 a 60 dias. Agora, eleições 2016. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, confirmou sua pré-candidatura à reeleição durante um novo encontro de lideranças do PSDB na noite de ontem. Mas a disputa ainda segue sem um nome confirmado para ser o seu vice. No início da semana, membros da executiva estadual do Partido da Social Democracia Brasileira apresentaram uma carta indicando Arthur Neto como candidato à reeleição à Prefeitura de Manaus. Ontem, em um novo encontro realizado pelo partido, Arthur Neto falou pela primeira vez como pré-candidato. Eu quero ser solto para fazer o que eu sei fazer, que é cumprir minha agenda administrativa e nas horas não de trabalho, me dedicar com afinco e com a garra que todos conhecem a campanha, e vamos ligar as nossas turbinas e vamos vencer esta eleição. Arthur Neto vai encabeçar a chapa da coligação do PSDB, que tem como arco de aliança 10 partidos políticos. O PSD do senador Omar Aziz, o PTN, o PV, o DEM do deputado Paulderney Avelino, o PPL, o PHS do presidente da Câmara Municipal Wilker Barreto, o PSL, o PTB do ex-deputado Sabino Castelo Branco, o Partido Novo e o PRP. A surpresa nesse arco de aliança do PSDB é a ausência do PROS, partido do governador José Melo, um dos principais aliados do prefeito Arthur Neto. O PROS, pelo que eu estou sabendo, vai apoiar o candidato Henrique Oliveira. E significa isso. Quem está aqui comigo é porque quer estar comigo. Quem não está é porque não quer estar. Apesar do impasse entre Arthur Neto e José Melo, a chapa encabeçada pelo atual prefeito de Manaus ainda não tem um vice-prefeito confirmado. O anúncio oficial da candidatura do vice na chapa de Arthur só deve acontecer no dia 5 de agosto, data da convenção tucana. A Justiça do Amazonas suspendeu a venda de ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia, marcada para o dia 6 de setembro na Arena da Amazônia. A decisão veio após a manifestação no Ministério Público Estadual em uma ação civil pública que, entre outros problemas, apontou altos valores cobrados no preço dos ingressos. A decisão foi recebida com alegria pelo promotor Otávio Gomes, da Procuradoria de Justiça especializada na proteção e defesa do consumidor. O que nós obtivemos até agora para nós já é uma vitória, né? A suspensão da venda dos ingressos, a numeração das cadeiras, a unificação da taxa de conveniência pelas compras via internet.
Mas nem todos os pleitos do Ministério Público foram atendidos. Uma possível revisão do preço dos ingressos só vai ser realizada após a audiência de conciliação, marcada para o dia 25 de julho, entre Ministério Público e CBF. Não, nós entendemos, né, que possa haver aí por parte da CBF contra-argumentações em relação à redução no valor dos ingressos, mas nós entendemos também que existe uma abusividade na cobrança desses preços. Isso, frente ao Código do Consumidor, contraria o Código e nós esperamos que haja redução. Com a medida, os mais de 10 mil torcedores que já haviam comprado os ingressos agora vão precisar trocar o bilhete, que deve vir com a indicação da cadeira numerada. E quem adquiriu os ingressos pela internet e pagou mais de R$ 16,50 de taxa vai poder ser ressarcido. Qualquer descumprimento da decisão por parte da CBF está sujeita a multa que vai de R$ 30 mil a R$ 1 milhão. O promotor diz não acreditar que, diante das exigências, a CBF mude a partida para outra cidade. É uma medida que nós não estamos esperando que ocorra, né? Se vier a acontecer, nós vamos estudar realmente que caminhos nós podemos adotar, porque realmente seria uma retaliação, eu acho que muito grande em relação ao estado do Amazonas, né? Eu penso que essa audiência conciliatória, a juíza está determinando muito mais no sentido de que nós encontremos um caminho que possa atender aos interesses de ambas as partes. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros apresentou esta manhã o suspeito pela morte de um homem executado com golpes de barra de ferro na zona leste da capital. Um dia antes do crime, a vítima havia roubado o suspeito, que decidiu se vingar. O auxiliar de logística Diogo Santos da Silva, de 28 anos, foi preso ontem acusado pela morte de um homem, ocorrida na última quarta-feira em via pública na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, a vítima, que foi morta com golpes de barra de ferro no dia anterior ao crime, assaltou Diogo na companhia de outro homem que ainda não foi identificado. A dupla teria usado um facão para intimidar Diogo, que foi obrigado a entregar um moletom. E por isso, no dia seguinte, decidiu se vingar. O que causa estranheza é o fato dele querer fazer justiça pelas próprias mãos e não chamar a polícia que está a 150 metros do local. Quer dizer, então, se tivesse chamado, certamente nós poderíamos fazer a abordagem, ter levado o cidadão até o 14º distrito, teria devolvido o moletom e teria resolvido a situação. Já Diogo se defendeu dizendo que procurou a delegacia, mas não havia ninguém. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e encaminhado à cadeia pública. 4 homens armados assaltaram agora à tarde a empresa de ônibus Viação São Pedro, que fica no bairro Redenção, na zona centro-oeste da capital. De acordo com a polícia, eles renderam os seguranças da portaria e aproveitaram o momento em que um ônibus saía da garagem para invadir o local. Lá dentro, eles renderam motoristas e cobradores que tiveram as mãos amarradas e foram trancados em uma sala. Os assaltantes roubaram todo o dinheiro que estava na tesouraria e fugiram. O valor não foi divulgado. Um tiro chegou a ser disparado, mas ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 17º Distrito Integrado de Polícia. Em maio deste ano, a empresa já havia sido alvo de um outro assalto, também executado por 4 homens. Fim de semana chegando, vamos saber agora como vai ficar o tempo neste sábado aqui na capital e também algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 24 e 29 graus. Mesma previsão para a Fonte Boa, onde as temperaturas variam entre 23 e 30 graus. Em Manicoré, o tempo fica encoberto. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 28 graus. Manaus cedia mais uma edição dos Jogos Escolares do Amazonas. Hoje foi o 3º dia de disputas na Vila Olímpica. Os Jogos Escolares do Amazonas chegam na 39ª edição, destacando as modalidades individuais e coletivas. As competições estão sendo disputadas em ginásios aqui de Manaus.
na Vila Olímpica acontecem as partidas de handebol. 14 equipes femininas e 15 masculinas disputam o título e a vaga para representar o Amazonas nos Jogos Nacionais. É na Vila Olímpica que também acontecem as provas de atletismo. Nas finais do arremesso de dardos realizadas na tarde de hoje, quem levou a medalha de ouro foi o estudante Felipe, que veio do município de Novo Aripuanã. Eu me sinto muito feliz por levar uma medalha de ouro para Novo Aripuanã e agradeço muito ao meu professor por ter me treinado. Legal. E lá como é que é a rotina de treino para chegar aqui e fazer diferente? É um pouco difícil, mas estamos aí conseguindo ouro. E agora, o que esperar? Esperar o brasileiro, ver se conseguir ganhar ouro. Assim como Felipe, a mesa tenista Tayane Gomes, representante do município de Barcelos, também conseguiu um bom resultado. Pelo pouco recurso, mas a gente dá o nosso melhor, a gente joga o que a gente aprende lá. Os Jogos Escolares do Amazonas é considerado um dos maiores eventos esportivos do estado. A competição reúne durante 10 dias estudantes de 280 escolas públicas e particulares que disputam em 16 modalidades esportivas, sendo 11 individuais e 5 coletivas. A competição vai até sábado. Dia 30, né? Hoje terminam algumas modalidades, por exemplo, o atletismo, amanhã tem judô, domingo tem jiu-jitsu e estão rolando também as modalidades coletivas, que todas elas vão acabar no sábado, dia 30. As melhores equipes de cada modalidade vão representar o Amazonas na etapa Brasil dos Jogos Escolares, que acontece em novembro em João Pessoa, na Paraíba. Boa sorte para todos eles. Agora uma dica bem bacana para o fim de semana. O musical O Mágico de Oz, da Nova Igreja Batista, segue com apresentações até o próximo domingo aqui na capital. O espetáculo é uma versão cristã de um grande clássico infantil do cinema. A história de O Mágico de Oz faz sucesso há mais de um século em todo o mundo. Foi a partir do filme produzido em Hollywood que os personagens se consolidaram. Agora essa história é narrada no musical, adaptado à linguagem cristã. O espetáculo está sendo apresentado pelo já consagrado Grupo de Teatro da Nova Igreja Batista. A história começa quando 4 amigos se encontram no velho teatro da cidade. Cada um está lá com um objetivo diferente. De repente, uma chuva forte os impede de sair do teatro. O vendaval invade o local e os transporta para uma terra desconhecida. Oz, um belo lugar que guarda muitos mistérios. Na terra de Oz, cada um dos 4 amigos ficam em lugares diferentes e não se lembram do que aconteceu. No espetáculo, Dorothy se vê sozinha e perdida. Apavorada, ela só pensa em uma coisa: encontrar o caminho de volta para casa. E é esse o nosso objetivo, mostrar para o público qual o verdadeiro motivo de estarmos aqui, de realmente encontrar o caminho para casa. Aí onde eles sabem como obter coragem, como obter sabedoria. O musical envolve mais de 1.300 pessoas que trabalham no som, iluminação e suporte. 200 atores sobem no palco para recontar a história de uma maneira bem diferente. Sempre aparecem algumas dificuldades, mas sempre está lá pessoas para nos ajudar e o verdadeiro amor para nos encorajar. O espetáculo O Mágico de Oz vai ser apresentado na Nova Igreja Batista até domingo. Muitos detalhes, são músicas inéditas, você pode sentir cheiros na hora que as papoulas entram, você sente aquele aroma maravilhoso, danças fantásticas, uma iluminação de primeira qualidade e realmente tudo junto ficou uma super produção que vale a pena você conferir. Você não pode perder, de hoje até o dia 24, domingo, temos todos os dias apresentações de 8 horas. No sábado temos apresentações especiais de 5h30 e no domingo 3 horas e 5h30. Não perca!
Muito bonito, né? E o melhor é de graça. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever as nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas no link vídeos. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda. Até lá!